Olha, a gente vai provar esse teorema fundamental do cálculo aqui usando todo aquele conteúdo que a gente já viu na aula passada, certo? Aqui a gente tem a definição, só para dar uma lembrada. Se a gente tiver uma função f definida em AB, a gente considera P uma partição de AB como qualquer subdivisão do intervalo AB dessa forma aqui, ó. Então é como se você tivesse o intervalo AB, chamasse, por exemplo, A aqui do x0, aí começasse x1, x2 e fosse subdividindo aqui até você chegar no xn-1, xn. Ó. Então esse P aqui é qualquer partição dessa forma, beleza? Aí você acaba fazendo a união dos seus intervalos. Ó. X, quando o i for igual a 1, aí você está com x0, x1, que é esse. Ó. Aí quando o teu i passar a ser 2, você fica com x1, x2. E por aí vai, certo? À medida que o teu i vai aumentando, você vai subdividindo o teu intervalo. Então o intervalo AB fica todo particionado desse jeito, certo? Para cada partição ΔXi dessa aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para cada ΔXi que você pegar aqui, você pega um CI dentro dele. Aí, fazendo isso, a gente vai denotar o máximo de ΔXi como sendo o maior dos subintervalos, porque esses ΔX que você está pegando aqui, eles não precisam ter o mesmo tamanho, certo? Aí o maior desses subintervalos a gente chama de máximo ΔXi. Se você perceber aqui, a gente vai tomar esse somatório, somatório de f de ci ΔXi, que é basicamente, geometricamente é isso, né? Ó, se você pegar uma função aqui, ó, e considerar um intervalo AB dentro dela, se essa função for estritamente positiva, esse argumento que a gente vai fazer aí permite calcular a área embaixo dessa curva, né? Ó. Então, se aqui é, por exemplo, o teu x0, aqui é o x1, aí continua desse jeito aí, ó, até chegar na última subdivisão. Aqui tu vai ter xn-1, xn. E nesse caso, a gente vai arrumar uma maneira de conseguir calcular a área embaixo dessa curva. Aí a gente diz que a área embaixo dessa curva é aproximadamente igual à área desses retângulos, ó. Somadas, né? Se você pegar cada área desses retângulos e sair somando, dá aproximadamente a área da curva. Nota que se você pegar um C1 aqui dentro, um C2 aqui dentro, ó, e for considerando o F do C1, o F do C2 e assim por diante, esses F's de C's aqui representam as alturas do teu retângulo. E esse ΔX, os ΔXi representam as larguras. Então, se eu fosse fazer a área desse primeiro retângulo, por exemplo, ele seria igual... a área desse primeiro retângulo seria igual a F de CI, que é a altura, vezes o ΔX1, né? Aí a área do segundo retângulo seria quem? Seria FC2, né? Vezes ΔX2, tudo certo aí? Aí a área de todos os retângulos somados seria justamente até chegar no último, né? Lá. Então isso aqui é o que a gente está considerando ser somatório de i variando do 1 até o n, né? De f de ci vezes ΔXi. Beleza, hein? Tudo certo? Aí nota que isso aqui dá uma aproximação grosseira, mas quanto menor for o ΔX, mais precisa ficar a tua aproximação da área. Então, na prática, se você fizer o ΔXi máximo tender para zero, é porque todos os outros tendem, né? Porque se o maior tende para zero, que dirá os menores que ele. Professor, isso seria para a área de cada um desses retângulos? Isso aqui é a área de cada um desses retângulos. Aí, no caso, isso aqui é o somatório, mas particularmente cada um desses aqui é a área de cada um dos retângulos. Então, o que... Esse somatório seria de todos os retângulos que já tem aí dentro. Aí isso aí aproximaria a área embaixo da curva. Não seria igual por conta desses errinhos que teria aqui, ó. Mas quanto menor o ΔX, né? Aí se você fizer o ΔX tender para zero, aí fica exatamente igual. Que é justamente isso, ó. Então, quando a gente faz esse somatório do F do CI, ΔXi, quando esse ΔXi máximo tende para zero, a gente pode ver se esse limite aqui em questão existe. Se ele existir, a função é dita ser integrável. Beleza, hein?
se o limite daquele somatório quando Δx e máximo tender para zero, a função é integrável. Na prática, pela definição de limite, ó, isso significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se isso aqui se aproxima de zero, é a mesma coisa de dizer que o módulo dele menos o zero é menor do que o delta, mas isso aqui é uma distância, então é positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Então, se ele é menor do que o delta, isso aqui tem que implicar que esse número menos esse tem que ser menor do que o epsilon que você tomou, certo? Onde o epsilon é arbitrário. Pela unicidade do limite, quando esse limite existe, o limite é único. Como eu comentei, se esse limite existir, a gente diz que a função f é integrável em AB. Beleza? Aí tudo isso aqui a gente viu na aula anterior e eu vou repetir só por cima agora. A gente definiu ainda que a integral de A até A é zero, que faz sentido geometricamente. Porque se você vai calcular de A até A, né, aqui ó, a área é zero. E a gente define que a integral de A até B de fx de B até A de fx dx é menos a integral de A até B de fx dx. A gente também provou esse teorema na aula anterior, que a gente vai ter que usar agora, que se f e g são integráveis em AB, então a integral da soma é a soma das integrais. Aí a gente fez isso por meio dessa definição de limite. Ó. Beleza? A gente saiu provando usando limite. A gente provou que a integral de k vezes f de x é igual a k vezes essa integral. Isso é como se o k saísse. Isso aqui também a gente provou via limite. Essa terceira também. Se tu tem uma função estritamente positiva em AB, então a integral dela em AB é estritamente positiva, ou, enfim, zero, né? E, por último, se você tem um C dentro do intervalo AB, a integral de A até C somada com a integral de C até B é a integral de A até B. É outra coisa que também faz sentido geometricamente, né? E a gente provou via limite também. Mas se você tem que calcular a área de uma função de A até B, então se tu pegar um C no meio, ó, a área de A até C somado com a área de C até B vai ser a área de A até B, certo? Outra coisa que a gente também já provou aí em aulas anteriores foi o teorema de Weierstrass. A gente até teve uma teoria de sequências, né, de funções para provar o teorema de Bolzano-Weierstrass para provar esse teorema de Weierstrass, que diz que se você tem A e B números reais e você tem uma função contínua no intervalo AB fechado, então vão existir pontos C e D dentro desse intervalo AB, tal que f de x aqui é maior ou igual do que o f de C e menor ou igual do que o f de D. Isso ele está dizendo que existem valores máximos e mínimos para pontos dentro do intervalo AB se a função for contínua em AB. Certo. Tudo isso aí é pré-requisito para que a gente comece o nosso teorema fundamental do cálculo. Ele diz o seguinte: se f é uma função contínua em AB, e se você definir uma função g de x de A até x de f de t dt, essa função vai ser contínua e diferenciável em AB, e a derivada dessa função g vai ser justamente a função f que está aí dentro, certo? Isso é uma primeira forma de teorema fundamental do cálculo. Quando a gente provar isso aí a gente vai colocar uma espécie de lema, que é a forma como ele é apresentado de modo geral, certo? Vai sair desse lemazinho aí. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui, eu vou considerar o seguinte, ó. Vou dizer se x e x mais h pertencem ao intervalo AB aí em questão, a gente vai ter o seguinte, temos, né? Se x e x mais h pertencem a AB, então a gente vai ter que, por essa definição aqui de g, ó, eu vou ter que g de x mais h menos g de x vai ser igual a quem? Ó? Vai ser a integral de a até x mais h de f de t dt, né? Só estou aplicando essa definição de g aí, certo? Menos a integral de a até x de f de t dt. Todo mundo entendendo aí? A gente só está usando a definição da g que foi dada aí, certo? Beleza.
Tranquilo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e eu vou somar essa parcela. Vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar esse cara aqui. Esse primeiro termo aqui eu vou desmembrar desse jeito. Eu vou desmembrar como sendo a integral de... Nota que... Eu vou fazer o seguinte agora, deixa eu explicar. Se você tem x... Se você tem, melhor dizendo, a, x e x mais h nessa ordem aí dentro do intervalo, né? Porque é mesmo, né? Você tem a, x, x mais h. Essa integral de a até x mais h, usando aquela propriedade anterior, pode ser desmembrada como a integral de a até x, somada com a integral de x até x mais h. Beleza? Então, essa integralzinha aqui de a até x mais h vai ser a integral de a até x, de f de t dt, mais a integral de x até x mais h, de f de t dt, menos aquela outra lá, que já estava lá, né? Deixa eu botar essa outra de roxo aqui, só para você entender de onde é que veio. De a até x, de f de t dt. Beleza, pessoal? Aí a gente está usando aquela propriedadezinha anterior. Por isso que eu tive que anunciar todas aí, certo? Porque a gente vai precisar usar todas elas. Beleza, temos isso aí. Aí na prática, perceba que você pode cancelar esse termo com esse, ó. Então isso aqui fica igual simplesmente a integral de x até x mais h de f de t dt, certo? Vou chamar isso aqui... Eu já chamei isso aqui de 1, ó. Vou chamar isso aqui de 2 agora. Tudo certo aí. Aí eu vou dizer por 2 para hzinho maior que 0, temos... A gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu pegar aqui g de x mais h menos g de x e dividir por h aqui, isso aqui vai ser a mesma coisa de 1 sobre h dessa integral, certo? De novo, ó, se eu dividir aqui por h, né? É a mesma coisa de botar esse 1 sobre h aqui, certo? É isso que eu estou dizendo. Beleza? Então, tá, fica 1 sobre h da integral de x até x mais h de f de t dt. Vou chamar isso aqui de 3 agora. Beleza? Tudo bem. Aí acontece o seguinte, ó. Agora a gente vai usar aquele teorema de Weierstrass, certo? Por hipótese, a função é contínua em AB. Aí, o x e x mais h, x e x mais h é um intervalo que está contido em AB. Então, se a função é contínua em AB, então ela é contínua em x e x mais h. Se ela for contínua em x e x mais h, eu posso aplicar o teorema de Weierstrass em x e x mais h. Então, ela tem um valor máximo e um valor mínimo para valores que eu pegando dentro desse intervalo x e x mais h. Todo mundo entendendo, hein? Beleza. Então, vamos lá. Do fato, né? De f ser contínua
em x e x mais h, a gente vai ter o seguinte, temos que existem, vou botar assim, mzinho e mzão maiúsculo tais que mzinho é igual a um f de u e mzão é igual a um f de v, por exemplo, com u e v pertencendo a esse intervalo x e x mais h, onde, né? Mzinho e Mzão são, respectivamente, o mínimo e o máximo absoluto de f em x e x mais h. Olha, nota que a gente pode garantir isso aí, que ela tem valor máximo e mínimo para u e v pertencendo a x e x mais h, porque ela é contínua. Se ela é contínua, não tem perigo de dar assíntota dentro, por exemplo. Beleza aí? Então, a gente pode garantir que, de fato, né? Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Tá aqui nessas condições. Temos. Olha, pessoal, ocorre o seguinte, ó, deixa eu tentar explicar agora o que eu vou escrever aqui. Ó. Se... Vou botar um caso genérico aqui para tentar exemplificar o que eu vou falar agora, certo? Imagina que o intervalo x e x mais h seja isso aqui, ó. Beleza? Aí, nota que, se fosse esse o caso, aqui é um caso genérico, certo? Podia ser um pouco diferente, mas enfim, de todo jeito vai ser o mesmo raciocínio. Aqui seria, por exemplo, o meu mzinho. Tudo bem aí o que eu estou falando? Aí, aqui seria justamente o u, né? Todo mundo entendendo aí? Aí, entenda agora o seguinte, ó. Se você for calcular essa área aqui, essa área é menor do que a integral, que é a área da curva toda embaixo. Vocês estão entendendo aí? Porque a integral seria isso tudo, né? Ó. Vocês estão entendendo aí? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Nessas condições temos que esse mzinho vezes o h aqui, em questão, ele é menor ou igual, porque o h é isso aqui, né? Só para deixar claro, certo? Mzinho vezes o h é isso. É a área desse retângulo aí, ó. Certo o que eu estou falando? Aí eu vou dizer que o mzinho vezes o h é menor ou igual do que a integral de x até x mais h de f de t dt. Tá dando certo aí?
Aí, por exemplo, se esse cara aqui é o meu mzão, ó. Não é isso, né? Não, não. Ah, isso é porque eu vou precisar dessa dedução agora, bem aqui mesmo. Se aqui é o meu mzão, ó, então o mzão vezes o h seria essa área, né? Aqui, ó. Do retângulo grandão. Aí essa área desse retângulo grandão é maior do que a integral. Então isso aqui é menor ou igual do que mzão vezes h. Foi, pessoal, isso aí? Beleza? Tá. Continuando, então. A gente vai ter que isso aqui implica... Lembra que esse m aí é o f do uzinho, né? Ó, que está dentro do intervalo lá. Beleza? Então eu tenho que o f do u vezes o h é menor ou igual do que essa integral de x até x mais h de f de t dt. E esse mzão ali é o f do v, ó. E o v também está dentro desse intervalo, certo? Fzinho de v vezes o h. Beleza, eu vou chamar isso aqui de 3 agora. Se você perceber... Não, antes eu vou chamar o de baixo de 3, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo por h, né? Aí se eu dividir todo mundo por h, aqui eu vou ter f de u menos 1 sobre h da integral de x até x mais h de f de t dt menor ou igual do que f de v, né? Dividimos todo mundo por h. Aí esse cara aqui do meio, ó, eu vou chamar isso aqui de 3. Esse cara do meio é justamente o 2, né? Aí eu vou botar aplicando 2 em 3. Ó. Não, aqui já é 4, né? Foi mal. Então eu vou botar aplicando 3 em 4 temos. Isso é, nota que isso aqui não é o que está lá no meio. Aí eu vou substituir o que está lá no meio por g de x mais h menos g de x sobre h. Beleza? Vou botar aplicando 3 em 4 temos, né? Tá. A gente fica com f de u menor ou igual do que g de x mais h menos g de x sobre h menor ou igual do que f de v, né? Vamos chamar isso aí de 5 agora. Observa o seguinte, ó. Vou pegar 5 e eu vou fazer o h tender para 0 aí nessa expressão 5. Beleza? Aí se o h tender para 0 nessa expressão 5, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um intervalo, tá assim, ó. Eu tenho intervalo x e x mais h. Aí, aqui dentro desse intervalo eu tenho o u e o v, certo? Se eu fizer o h tender para 0, se o h tende para 0, então o u e o v tendem para x, né? Vocês estão entendendo aí? Tá claro, pessoal? Está aí o intervalo, ó, x, x mais h. O u e o v estão dentro desse intervalo. Se o h tender para 0, então o u e o v tendem para x. Vocês estão entendendo aí? Então, se eu fizer o h tender para 0, isso aqui fica f de x, isso aqui fica f de x. Ó. Tudo bem, né? E é isso que eu vou fazer agora. Então, vou colocar aqui, ó, tomando h tendendo para 0 em 5. Temos, certo? Aqui vai ficar f de x
menor ou igual do que o limite quando o h tende a zero de g do x mais h menos g de x dividido por h, que é menor ou igual do que o f de x. Beleza até aí? Tranquilo? Aí a gente usa aquele... Nem tá enunciado aí, mas a gente já provou aí no começo das nossas aulas aí de limite. A gente usa aquele teorema do sanduíche lá, né? Ó. Se você tem um limite que é maior ou igual do que um determinado valor e menor ou igual do que um determinado valor, é porque o limite é igual ao valor em questão. Todo mundo entendendo aí? Só que esse cara aí do meio é a derivada de g, é que prova o teorema. Tá claro, galera? Hein? Então, vou colocar aqui, ó. Repetindo, ó. Aqui eu vou dizer, então, que esse limite é igual a f de x, né? Vou botar aqui, ó, logo. A gente tem que o f de x é igual ao limite quando o h tende a zero de g de x mais h menos g de x dividido por h. Tranquilo para todo mundo que isso aqui é a derivada de g? Então a gente tem que o f de x é igual a g' de x, o que prova aí o teorema fundamental do cálculo. Beleza? Aí, olha, eu vou colocar aqui como um lema a forma como, em geral, ele é apresentado. Beleza? Era isso que a gente queria mostrar, certo? Se fosse esse o caso aí, o que a gente queria provar era que esse, ó, só recapitulando. Nessas condições aí, a gente tinha que provar que o g' de x era igual a f de x, certo? O que a gente mostrou aí. Vamos enunciar aqui esse lema agora. Esse lema, na prática, é uma outra forma de você enunciar o teorema fundamental do cálculo, certo? Eu vou dizer, se f é uma função contínua em AB, então a integral de A até B de f de x dx é igual a um fzão de B menos um fzão de A, onde f grande é uma função tal que f' de f grande, né, é igual a f pequeno. Beleza? Essa função f grande, inclusive, a gente chama de primitiva, certo? Beleza? Quando a gente está tentando resolver uma integral, a gente busca a função f grande, que derivando da f pequeno, que está aqui dentro. E o que esse lema diz é que se você achar essa função, para você resolver essa integral, você aplica essa função no limite superior e subtrai do limite inferior, certo? Vamos lá então, ó. Demonstração. Né? A gente vai usar o que a gente acabou de mostrar. Vou botar aqui, ó, seja g de x dando igual a integral de a até x de f de t dt, que é a função que a gente usou aí no teorema anterior. Beleza, se eu definir uma função desse jeito, eu vou dizer o seguinte, ó, sabemos pelo teorema anterior que, né,
G' de x é igual a f de x. Tudo bem, hein? Foi isso que a gente provou no teorema passado. Tá. Aí eu vou botar agora, seja f grande qualquer outra função tal que f grande de x derivado, né, f' do f grandão de x é igual a f pequeno. Com esse x aqui em AB. Tá. Então a gente pega qualquer outra função que seja cuja derivada dela seja igual a f pequeno. Aí eu vou botar aqui, ó. Então nessas condições olha, pessoal, se eu tenho uma função f' eu tenho uma função g, que é a derivada dela dá f pequeno, e eu tenho outra função f grande, que é a derivada dela também dá f pequeno, é porque essa g e essa f, elas diferem por uma constante. Tranquilo aí? Se eu tenho uma função que dá uma derivada e eu tenho outra função que dá a mesma derivada, é porque as duas diferem por constante. Que a derivada de uma constante é zero. Certo aí? Então, nessas condições, a gente tem o seguinte. A gente tem que a f grande de x, ela dá igual a g de x mais uma constante. Todo mundo entendendo isso aí? Tá claro mesmo, pessoal, o que eu tô falando? De boa? Acho que lá, né? A antiderivada é mesmo qualquer primitiva, né? Aí, vamos lá. Eu vou botar tomando x igual a tomando x igual a em g de x, a gente tem o seguinte, temos, né? A g de a aqui vai dar o quê? Ó? Vai dar a integral de a até a de f t dt, né? Só que essa integral de a até a de f t dt, ela é zero, né? Como a gente já colocou antes. E se eu puser aqui a subtração das duas, né? Eu vou botar assim, ó. Então, eu tenho o seguinte, ó. Se eu pegar aqui f grande de b menos f grande de a, eu vou ter o seguinte, ó. F grande é essa expressão aí, ó. É g de x mais uma constante. F grande de b dá quem, então? Dá g de b mais c. F grande de a é g de a mais c, não é isso? Todo mundo entendendo, hein? Beleza. Aí, isso aqui dá igual a g de b mais c menos g de a menos c. Aí, o g de a é zero. Cancela o c com c, né? Então, na prática, isso aqui dá igual a g de b. Só que, por sua vez, g de b é quem? É a integral de a até b de f de x dx, né? Que prova o teorema. Beleza aí? Tá claro, pessoal? Tá provado, então, o teorema fundamental do cálculo, certo? Certinho aí? Beleza?